Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Portal de Luz. Eu sou a Nancy Anovale. Eu sou o Vinícius Anovale. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês hoje e vamos falar de um assunto muito importante. Vamos tentar descobrir qual o segredo para uma vida plena. Muito se fala hoje em dia sobre ter uma vida plena, como conseguimos ter mais tranquilidade, leveza, plenitude, mas essencialmente como fazemos isso na prática, né, Vinícius? Porque na prática, essencialmente, é um desafio. E eu entendo que um dos primeiros passos para que a gente possa ter uma vida plena é que a gente trabalhe pelo nosso propósito. Tá aí mais um assunto bem desafiador atualmente, né? Porque todo mundo fala sobre propósito, temos que viver pelo nosso propósito e muitas vezes imaginamos que o nosso propósito é algo muito fora da realidade, muito difícil de alcançar, quando o nosso propósito é basicamente evoluir, nos amar, né? Amar ao próximo e ter uma vida plena. Então, por isso que a gente precisa se autoconhecer, se olhar. Quando a gente se olha, se conhece, a gente consegue descobrir o nosso propósito, né? Exatamente, porque enquanto não sabemos exatamente, para além do básico, que é a gente se elevar, a gente se amar e amar aos outros, nós temos algo que mexe com o nosso coração, né? Que nós viemos aqui, que nós, dentro do que eu acredito, nós escolhemos antes de encarnar, de estar aqui, algo para ser feito. E a gente precisa voltar com isso pronto, né? Com isso feito. Então, precisamos trabalhar para o nosso propósito, mesmo que isso exija, né? E geralmente vai exigir que a gente esteja ali realmente conectado com o que viemos fazer, mas é uma exigência tão leve ao mesmo tempo, né? Acho que é o nosso caminho, né? A gente veio aqui por uma razão, por um propósito, e a gente descobrir qual já é uma grande bênção. A gente consegue fazer isso olhando para dentro de si, se conectando com a nossa essência, pensando em crescer e evoluir, para que a gente tenha uma vida plena para a gente e também para as outras pessoas, para quem nos cerca e para este mundo também, né? Sim, e eu entendo que para além da gente encontrar o nosso propósito, sem grandes expectativas, né? Sem imaginar, sem grandes ilusões, entender qual é o nosso caminho, qual o caminho do nosso coração, nós temos também que agradecer. O que você costuma agradecer? Como agradecer para uma vida plena? É só agradecer? Eu tenho o meu caderninho da gratidão e eu convido todos os nossos amigos aí de casa a terem uns registros, os seus próprios registros diários daquilo que podemos agradecer. E aí você vai perceber no seu dia a dia que há muito que a gente pode fazer, olhando para a gente. Por exemplo, quando a gente acorda, né, é um presente que a gente tem ao acordar, a gente ter o alimento à mesa, a gente ter o amor dos nossos familiares, a gente ter o nosso caminho espiritual para viver. Enfim, temos N possibilidades, mas nós podemos agradecer por registrando, escrevendo. A gente vai se lembrando diariamente das muitas razões que temos para agradecer. Muitas bênçãos a gente recebe, né, Nancy? Sim. Diariamente, e às vezes a gente não se dá conta disso. E assim, o agradecer também, eu tenho também meu caderninho da gratidão e a gente vai preenchendo ali, porque às vezes as pequenas coisas a gente esquece de agradecer. Então, ter um copo de água, isso é motivo de agradecer, dentre coisas grandiosas. Mas é estar nesse estado de gratidão, até mesmo nos dias mais difíceis, mais desafiadores, que é o que a gente tem comentado, né, aqui com vocês, sobre manter uma mente neutra, que isso a gente consegue a partir da prática da meditação, por exemplo. Então, essa neutralidade da nossa mente serena traz mais ferramentas para que a gente possa lidar efetivamente com os desafios, né? Então, até mesmo no desafio, é muito difícil agradecer o desafio, porém, todo desafio traz um aprendizado. Sim, quando a gente se conecta com a gente e percebe que o mundo não é as mil maravilhas que às vezes nos contam, que a gente ouve nas histórias gerais, mas a gente sabe que nós podemos sim agradecer por muitas coisas, ao mesmo tempo temos de aprender a lidar com os desafios que se apresentam, né? Então, quanto mais conectado com a nossa essência, mais interiorizado
a gente consegue lidar melhor. A prática meditativa é muito importante para isso e a gente entender que são aprendizados. Eu demorei muito mesmo para conseguir perceber que os grandes obstáculos da vida foram grandes aprendizados, né? Mas quando eu entendi isso, eu também passei a agradecer pelos desafios que tenho. E sim, nós temos desafios diários, nós temos de enfrentar situações que às vezes não gostaríamos, mas o fato é que a gente deve agradecer por todas essas bênçãos e agradecer também pelos desafios que nos forjam, que nos moldam. E os desafios foram essenciais para hoje eu ser quem eu sou, né? Para eu poder olhar para mim com mais amorosidade, com mais respeito, com cuidado para mim mesmo. E esse gancho, né, que você fez, desse olhar com amorosidade para você, ele vem do amor incondicional. Então, que é um terceiro pilar aí para você ter uma vida plena. O amor incondicional, para além de amar quem somos, nossa, uma pessoa legal, uma pessoa alegre, e as nossas sombras, né? E os nossos desafios internos. Então, nós precisamos ter esse amor incondicional por nós e por todos os seres, né? Ter essa visão de amorosidade, eu diria até que é um ato de resistência, de remar contra a maré, né? De termos a nossa própria consciência, as nossas próprias decisões, porque atualmente a gente é tão cercado de informações tão rápidas, tão rasas muitas vezes, que a gente perdeu um pouco o senso do racionalizar, né? De parar, pensar, tomar as nossas próprias decisões, nossas próprias conclusões. Hoje tudo passa ali em 30 segundos, né? Você já tem uma informação e já tem outra e tem outra. Então, é importante trazer as nossas raízes para o nosso momento presente, trazer esse amor incondicional para todos os seres e ser resistência, essa resistência de quem somos, né? Sermos fiéis a nós mesmos. Você, inclusive, é super, né? Quando a gente pensa no amor incondicional, que é um dos grandes ensinamentos dos pleiadianos, nossos irmãos estelares, que nos deixaram ferramentas maravilhosas para a gente se conhecer, para a gente se trabalhar e aí desenvolver o amor incondicional por nós e por todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesta terra, por todos os seres vivos, né? E a gente entende que esse amor incondicional que eles nos ensinam, que é possível viver na prática, é muito mais do que uma ideologia, é sim um modo de vida. A gente, quando ama incondicionalmente, a gente consegue preencher o todo, né? Fazer a diferença na nossa própria vida e das pessoas que estão com a gente, mas também fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, levando esse amor, né? Levando a maior semente que a gente pode levar, que vai brotar quando a gente semeia o amor. E assim, não é tão difícil assim ter uma vida plena, fazer a sua própria vida ser plena, mesmo nos desafios. Então a gente já elencou algumas coisas, né? Olhar para o nosso propósito a partir do autoconhecimento, agradecer, mas não só da boca para fora, né? Realmente estar em um estado de gratidão e trazer o amor incondicional para a nossa vida, né? Realmente para o nosso dia a dia. Então, são pequenas atitudes, né? E para além disso, quando a gente fala de honrar toda a nossa ancestralidade, de honrar, falamos também de honrar a natureza, né? O amor incondicional para todos os seres também passa por isso, por honrar tudo que nos cerca, principalmente a natureza, né? Sim. Todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos que existem aqui, respeitar cada ser vivo que está aqui, isso é amar incondicionalmente e também a gente cuidar do nosso planeta, né? A Mãe Natureza clama por socorro, pede apoio e auxílio e a gente tem o dever de cuidar da natureza como seres humanos que estamos aqui, dever de cuidar dos animais, de zelar para que a gente tenha uma vida abundante aqui, né? A natureza nos orienta, nos conduz, a gente se conecta com as forças da natureza de diferentes formas, né? Há muita beleza e há muita sabedoria quando a gente olha para a lua, né? Quando a gente olha para os astros.
quando a gente se conecta com essa força que vem do mar, né? Com essa força que vem da Gaia, da terra. Enfim, a gente tem o dever de cuidar e honrar essa natureza. Então é nosso papel aqui como seres humanos fazer isso. E isso nos ajuda a nos colocar em contato com a vida plena, né? A vida plena passa por esse amor incondicional e passa por cuidar de toda a natureza. Exatamente. E falando desse cuidado, né? Eu entendo que é esse cuidado conosco também, né? Dos nos priorizar. Então, falamos um pouco da importância da gente se autoconhecer. Se autoconhecer também é se priorizar. Quando a gente coloca, entenda assim, não é um ato de egoísmo, né? Que às vezes, muitas vezes, pessoas falam isso e acreditam isso. Nossa, mas você se prioriza, então você é egoísta. Egoísmo é estarmos pensando somente com a mente das outras pessoas, fazendo exatamente o que as outras pessoas querem e não fazendo o que a gente realmente quer. Então, nós temos que nos agradar efetivamente, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, então eu vou chamar um recadinho super especial para você. Olá, eu quero te convidar para o curso de formação em mãos estelares, essa técnica abençoada, uma técnica amorosa trazida pelos nossos irmãos estelares. Essa técnica você pode aprender e você impor as mãos sobre você mesmo, sobre as pessoas que você ama. Você pode atender como terapeuta do sistema comando estelar e você pode abençoar também os animais, as plantas e contribuir para a elevação planetária. O curso será no dia 18 de maio, são 6 horas de duração. Você vai aprender e ser iniciado nessa técnica abençoada. Esperamos você para estar com a gente nessa missão estelar. Estamos de volta aqui com o programa Portal de Luz na Astral TV. Gratidão por você estar aqui conosco, nos acompanhando, falando um pouco dessa força estelar, da força dos nossos irmãos estelares. E hoje o nosso tema é qual o segredo da vida plena. A gente conversou um pouquinho no primeiro bloco, falamos sobre amor incondicional, falamos sobre o nosso propósito, sobre as bênçãos que recebemos diariamente, os desafios que temos pela frente. Falamos também sobre honrar a natureza, né, Nancy? E nos priorizar. Então, dando continuidade aqui, qual o segredo da vida plena, né? Passa por tudo isso que já dissemos, mas passa também por honrar a não violência, né? Isso é um grande aprendizado dos nossos irmãos pleiadianos. E o que seria honrar a não violência? É a gente promover, estabelecer uma cultura de paz, uma cultura de serenidade, de pacificidade. Então a gente tem que procurar ser amoroso nos nossos gestos, nas nossas palavras, né? A violência que às vezes sai da nossa boca, a gente vigiar para que a gente não cometa isso, né? A violência, obviamente, física, né? A gente tem que abolir isso da nossa sociedade, agressões físicas, verbais. Então, quando a gente promove uma cultura de paz, a gente enfrenta a violência, seja ela qual for. Então, esse é o nosso papel também. Isso nos ajuda a encontrar, né, uma vida plena, uma vida que faça sentido, uma vida que nos conecte com a nossa essência, para que a gente brilhe, né, aqui e cuide da gente e de todos os nossos irmãos. Sim, e você é tão passivo que amoroso, mas é importante, para além disso, a gente só retomar sobre a gente se priorizar. Então, para além da gente, muito fundamental a não violência, isso nós estendemos inclusive aos animais, a nossa alimentação, a tudo que realmente podemos deixar de sermos violentos uns com os outros, né? E antes da gente não ser violento com o outro, nós também não podemos ser com a gente mesmo, né? Então, o que a gente consome? Mentalmente falando, o que eu assisto, o que eu leio, o que eu converso. É muito importante isso dentro de uma vida plena, né? Para que a gente se cerque de possibilidades de autocuidado, de autoamor, né? O autocuidado não passa só um autocuidado físico com a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso corpo, não, com a nossa mente também, com o nosso coração. Então é muito importante essa priorização nossa, né? Que a gente se priorize, que a gente também estenda essa não violência a nós mesmos, né? Às vezes a gente comete alguns atos com a gente
Por exemplo, né, a gente vai dar um conselho para um amigo de forma tão amorosa e quando estamos nessa mesma situação, nós somos super cruéis, né? Cruéis com a gente mesmo. Então, ter essa amorosidade, mas também saber que nós somos extremamente importantes, únicos e para além disso a gente estende essa amorosidade para o outro, né? É verdade. Olhar para si, cuidar de si, né, não é egoísmo. A gente vai dizer isso aqui, já dissemos uma vez e vamos continuar dizendo, porque criou-se uma ideia de que quando a gente olha para o nosso bem-estar, a gente está sendo egoísta e deixando tudo de lado. Isso não é verdade, né? Existem muitas coisas que são ditas como se fosse a absoluta verdade e quando a gente para pensar, a gente vê que não é bem assim. Então a gente tem que estar muito atento, com os ouvidos bem abertos, a mente bem aberta, o coração também muito em paz e muito receptivo para a gente conseguir distinguir, né, aquilo que dizem que é verdade, nem sempre é, e aquilo que dizem que não é, e na verdade é, né? Nossa, é um bom gancho, porque inclusive aqui a gente não digita regra nenhuma, né? São possibilidades. Inclusive toda essa relação que estamos trazendo agora foi por uma canalização, né, dos nossos irmãos estelares que trouxeram o que eles entendem por uma vida plena terrena, mas é muito importante que cada um experiencie isso em sua vida, se faz sentido. Muitas vezes algum ponto não pode fazer e tá tudo bem, né? Então, nada é uma regra geral, pelo contrário, é muito importante essa flexibilidade para que você experiencie e veja se faz sentido no seu momento atual. Muitas vezes faz sentido, mas a gente não consegue aplicar na nossa vida hoje, então é muito importante pensar por si só. Então, se priorizar e com essa sua fala, é realmente muito importante você pensar e tirar a sua própria conclusão também, né? E aí a gente puxa esse gancho desse se priorizar com o nosso cuidado com o nosso templo sagrado, né? Que é o nosso corpo. A gente fala de cuidar da mente por meio da meditação, cuidar do nosso coração a partir do autoconhecimento, mas também, é claro, é importante a gente cuidar da gente, da nossa parte física mesmo, né? Como que a gente pode fazer isso de forma simples, né, no nosso dia a dia? Existem muitas formas, né, Nancy? Eu gosto muito, por exemplo, de praticar uma atividade física, né? Por exemplo, eu gosto de artes marciais, sempre fui encantado por artes marciais. Existem centenas de artes marciais belíssimas, né? Muitas delas que passam por esse estado de disciplina, de respeito, né? Então a gente aprende muito com as práticas das artes marciais, para além de uma atividade física que também é necessária para o nosso corpo, né? Sim, acho que é importante encontrar o que você gosta, né? E esse cuidado com o corpo passa quanto eu durmo, quantas horas eu consigo dormir, como que eu me alimento, quanto que eu bebo de água e se mexer, né? Esse se mexer pode subir escada, pode ser dançar. Eu adoro dançar, mas eu já tentei de tudo também nessa vida, né? Hoje eu faço musculação, mas eu tava no CrossFit e me machuquei. Nada contra o CrossFit, eu achava o máximo, inclusive essa competição, né? Eu adoro. Mas eu saí do CrossFit. Então mas eu adoro essas aulas de dança e se movimentar. Mas tem que ser algo que realmente faz sentido, né? Sempre tem alguma coisa na moda, né? Tá na moda tal coisa, vai lá fazer. Vai fazer o que você gosta, sabe? Eu gosto só de sair andando. Vai andar, né? Eu gosto de fazer em casa, não gosto de ver ninguém, só eu dentro de casa com o meu aplicativo. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Isso passa pelo que nós falamos, da gente pensar, da gente trazer a nossa verdade, né? Pra nós, não para os outros, né? Cada um tem a sua. Mas trazer essa nossa verdade pra nós, né? Às vezes não vai fazer sentido alguma prática pro outro, né? E interessante também, honrar o nosso corpo passa por a gente cuidar, né? Não só praticando atividade física, promovendo saúde, mas também a gente fazer aquele check-up, ir a um médico, se consultar, saber como é que está todo o funcionamento do teu corpo. Então, olhar com muito carinho, ser preventivo, né, nas ações do corpo. Isso é honrar o nosso templo sagrado que é o corpo. Né, também passa por medidas não só corretivas, né, mas medidas de forma antecipada, que a gente possa se antecipar, promover saúde, né, isso também é uma forma de honrar o nosso corpo. Você falou sobre alimentação, isso é um ponto muito importante também, né, existem hoje centenas de dietas, diferentes formas de se alimentar, mas que a gente tem que
olhar para aquilo que faz sentido para a gente, para aquilo que faz sentido para o planeta, né? A gente tem responsabilidade com o todo, então a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado, aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. A gente deve ser muito responsável por isso também, né? Sim, então parece uma lista extensa, né? Falamos tantas coisas, vou até recapitular, mas se a gente fizer um pouquinho por dia, tiver um olhar amoroso para cada um desses itens, ou um item que chame muita atenção, né? A gente fala aqui sobre se priorizar, sobre trabalhar pelo nosso propósito, sobre estar em estado de agradecimento contínuo, né? Mesmo diante dos desafios, sobre transbordar esse amor incondicional pra gente, né, e que isso transborde para o outro, honrar a natureza, honrar os animais, a não violência, a cuidar do nosso corpo. Então tudo isso são coisas pequenas diante da grandiosidade da nossa vida, da grandiosidade que é essa encarnação, né? Então a gente pensa, mas é só mais uma vida, ou algumas pessoas acreditam que seja única, mas é uma grande oportunidade de evolução, de elevação espiritual, da gente poder caminhar mais um degrauzinho para quando a gente voltar, a gente vê que a gente evoluiu um tiquinho só, né? Para que a gente possa continuar nessa nossa missão e jornada de evolução espiritual, que é a missão de todos nós, né? Evoluir espiritualmente, crescer um pouquinho mais. Quando a gente fala de vida plena, né, é a vida que faça sentido, né? Porque a vida é muito mais do que a gente acordar, do que a gente se alimentar, do que a gente trabalhar, ir para academia e dormir. E no dia seguinte fazer a mesma coisa e depois a mesma coisa, né? Sim, isso tudo é importante, né, na nossa vida, mas a gente tem que olhar para o nosso propósito e buscar uma vida que faça sentido, que preencha o nosso ser. E os nossos irmãos pleiadianos nos deram aqui caminhos muito abençoados para que a gente busque e encontre esta vida plena. Então fica o convite, né, Nancy? Sim, para a gente vivenciar isso. E como a gente sempre traz uma pequena prática, né, no finalzinho do nosso programa, então hoje não é uma prática, mas é um ensinamento, né? Eu, a partir de uma projeção astral, tive uma visão muito bonita. Eu estava num lugar assim, não tão bonito assim, era um lugar em guerra, né, nessa projeção, e eu estava ali assustada e fui caminhando e encontrei uma garotinha que estava com a mãe. E aí eu me senti confortável em estar ali perto delas, e essa garotinha olhou para mim e falou assim: se envolva na luz crística rosa para a cura e na luz crística azul para a proteção. Levantou e saiu. Então eu acordei assim, despertei dessa projeção muito emocionada e foi muito real. E desde então eu tenho aplicado isso no meu dia a dia. Quando eu faço imposição de mãos, né, nas pessoas, eu também envolvo as pessoas nessa luz. E é um exercício muito simples que eu sugiro para você, que você faça hoje, faça aí quando você acorda, antes de dormir, em algum momento do seu dia, que basicamente é se envolver em uma luz crística rosa de cura e uma luz crística azul de proteção. Então pode fechar os olhos, de olhos abertos, mas se visualizar assim. Então quero agradecer por mais esse programa. Vamos deixar aqui nossas redes sociais, né, Vinícius? Vamos, @Espaço Luz Estelar e @Sistema Comando Estelar. E muito felizes por mais este programa. Encontramos vocês no próximo. Pratiquem, se autoconheçam e continuem com a gente. Tchau, tchau.